No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje mouramos um dos nossos mais ilustres cidadãos, Antônio Carlos Oliveira. Seu nome é lembrado com veneração nos arquivos da história da nossa cidade de Vale Verde, no interior de São Paulo. Era um homem sábio e valente, cuja presença ainda está sentida na vida de muitos que o conheceram. Antônio nasceu em 1952, no pequeno bairro de Santo Antônio, em Vale Verde. Era filho de humildes pais, que o educaram com amor e carinho, incutindo-lhes valores como a solidão, o trabalho duro e o respeito às outras pessoas. Aos 5 anos de idade, perdeu a mãe, uma mulher maravilhosa que ensinara a ele o valor da leitura e do estudo. A partir desse momento, Antônio se tornou um leitor apaixonado, que andava em busca de conhecimento por todos os cantos do mundo. Aos 20 anos, ingressou na escola militar, onde completou o curso de medicina e se graduou em cirurgia. Era um médico com coração grande, que dedicava-se a seus pacientes com paixão. Sua carreira foi marcada por inúmeras conquistas. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito da Saúde, por seu trabalho incansável em áreas remotas do país. Além disso, Antônio era um apaixonado por história e cultura. Ele era o fundador da Associação Cultural de Vale Verde. Em 2007, recebeu o título de cidadão honorário por suas contribuições para a cidade. Era uma figura reconhecida, que falava com autoridade e gentileza. Porém, sua vida não foi apenas um leito de glórias. Em 2001, perdeu seu filho mais novo em um acidente de carro. A tragédia o atingiu muito profundamente, mas ele se levantou e seguiu adiante, como um verdadeiro guerreiro. Na casa de Antônio, o aroma do café e da pão fresco sempre reinava. Ele era um homem simples, que gostava de cortar lenha no quintal e ouvir a vitrola antiga em sua cama. Seu relógio de cuco estava sempre ao lado da cama, um lembrete constante do tempo que lhe falta para o amanhecer. Antônio morreu ontem, aos 73 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Mas suas lembranças continuarão vivas entre nós. Ele foi um cirurgião, um professor, um escritor e, acima de tudo, um homem sábio que nos legou a sua sabedoria. Nossos corações estão cheios de saudade pela partida de Antônio Carlos Oliveira. Mas também estão recheados de respeito e amor, por teremos sido muito felizes em tê-lo conhecido. Ele será lembrado como o homem que curou muitos corações, ensinou a importância do trabalho duro e deixou marcas inesquecíveis na história de nossa cidade. Ao longo dos anos, ele foi um gesto, uma voz, uma planta no jardim, uma rua em Vale Verde. Ele deixou para a geração futura um legado inesquecível, uma memória que nunca será esquecida. Antônio Carlos Oliveira viveu e morreu como verdadeiro herói da nossa comunidade. Ela partiu ontem, no entardecer, para a Terra dos Sonhos, deixando no seu caminho uma trilha incandescente que é recordada com amor e reverência por todos aqueles que tiveram o privilégio de cruzarem a sua vida. Elza Ribeiro nasceu em 1960, na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais. Filha de um médico e uma professora primária, cresceu imbuída do espírito de serviço à comunidade. A partir deste primeiro momento, ela teve um caminho marcado e a seu encontro não houve maior prazer do que dedicar-se ao atendimento dos mais necessitados. Estudou medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, onde se destacou em sua formação acadêmica, sendo premiada com o Prêmio Jabuti pela melhor nota no curso. Posteriormente, especializou-se em pediatria e dedicou quase 50 anos de sua vida ao atendimento infantil em um posto de saúde de sua terra natal. Elza foi mais do que uma médica. Foi a mãe que nunca teve, a educadora que orientou, o amigo que consolou e o anjo da guarda que protegeu incontáveis crianças em suas vidas.
Ela foi responsável por salvar inúmeros filhos daquela terra de doenças e sofrimentos, transformando a vida deles e suas famílias para o melhor. Em 2015, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 4 décadas de dedicação à saúde pública do país. Sua luta contra a desigualdade e sua preocupação com a saúde da população mais humilde sempre foi reconhecida, tanto que em 2018, foi homenageada como Médica do Povo pelo Ministério da Saúde. A tragédia chegou em 2003, quando seu marido, um carteiro amado pela comunidade, perdeu a vida em um acidente de carro. Ela lutou contra o doloroso abandono e, com muito esforço, conseguiu reerguer as ruínas, mantendo-se fiel ao seu sonho de ser uma médica exemplar. Em seu quarto, um toalhe de croquet amarelo lembra o cheiro de ervas secas que sempre havia em sua prateleira. Lá, também há uma pérola de goiabada na despensa e uma planta de orquídea que cresceu forte e magnífica, como ela mesma. Na Rádio Nacional, falaram sobre Elsa em seu programa de destaque. O telejornal da Globo dedicou-lhe um espaço especial e o jornal Correio da Manhã publicou uma reportagem que lembrou a vida incrivelmente rica e generosa dessa mulher, que hoje em dia ficará muito comentada e admirada. No entanto, será a lembrança do gesto delicado de colher frutas no quintal da sua casa, o cheiro do café cedo da manhã e o som da chuva batendo na varanda que nos permanecerão mais profundamente marcados. Ela foi uma mulher de grande caráter, valentia e solidão, uma das poucas que realmente sabem como ser amadas e amar. E hoje, ao lembrarmos dela, nós, seus familiares e amigos, sentimos a ausência de sua presença física, mas também nos levantamos com orgulho de ter vivido ao lado de alguém que deixou um legado de amor, dedicação e esperança para a geração futura. Elsa Ribeiro foi uma mulher extraordinária, cuja presença vai ser eternamente lembrada na história de Lagoa Dourada. No coração do Rio de Janeiro, onde os sambainhas dançam sobre as ruas e o mar brilha ao amanhecer, nasceu um gênio criativo cuja alma vibrava com o ritmo da batucada carioca. Chico Buarque é esse gênio brasileiro que, através de suas letras engajadas e poetas, tornou-se o símbolo da resistência cultural e musical no país. Como um pintor que cria mundos com seus pincéis, Chico Buarque pintou a realidade brasileira em sua música, retratando as dificuldades e injustiças sociais, sem perder a beleza da vida, em uma mistura única de amor e consciência. Ao mesmo tempo que nos encanta com suas canções românticas, ele nos faz refletir sobre nossa realidade, questionando-nos sobre quem somos e qual mundo queremos para nosso futuro. As notas de sua guitarra se fundiam harmonicamente com a voz suave e profunda que carrega as histórias do Brasil, contando as lutas dos seus habitantes, desde os trabalhadores da Zona Norte até os ricos e mundanos do centro da cidade. Suas letras são um testamento à resistência humana, ao amor e aos sonhos de uma nação que sofre mas não se rende. Quando ouvimos Apesar de Você, sentimos o fogo das emoções que movimentam o coração da gente brasileira. E quando é cantada Chuva, percebemos que a natureza também faz parte dessa história, e que nos unifica tão profundamente que até mesmo o céu chora com nós. Como um poeta, Chico Buarque leva sua música além das fronteiras brasileiras, conquistando os corações de pessoas em todo o mundo. Ao longo dos anos, ele se tornou uma voz icônica da música popular brasileira e um símbolo da resistência cultural, que nos lembra sempre que somos capazes de mais do que sofrer, que podemos lutar e amar ao mesmo tempo. E assim, sua música vive em nossas almas, se mistura com o som dos tambores e das vozes cantando durante o carnaval, enquanto a luz do sol se espalha sobre a praia de Copacabana. Chico Buarque é uma presença constante no Brasil, um símbolo da força, resiliência e coragem da gente brasileira. E é por isso que ele nos lembra o que é ser brasileiro, e porque ele será sempre uma das vozes mais importantes deste país. No coração da cidade maravilhosa, nas encostas do morro onde se confundem céus e água, surgiu o menino Chico, filho da terra da samba e do saber, criado nas sombras dos bosques do Zumbi e dos versos de Cecília Meirelles. O Rio de Janeiro, esse grande respirador de vida, empenhou-se em ensinar suas letras a cada um de seus filhos, desde o menino que em _start assista. Chico Buarque, neto do historiador e filho da terra da samba, herdeiro das histórias das favelas e dos palácios. Ele cresceu sob a sombra dos morros cariocas, em um ambiente de eterna música e eterna poesia. Sua infância transcorreu no meio de livros, de debates políticos e de melodias que surgiam do vento e das águas do mar.
A casa dos Buarque de Holanda era um templo dedicado à cultura, onde o silêncio era raro e a literatura dominava as paredes. No entanto, foi nessa intensa vida intelectual que Chico aprendeu a articular o saber e a sensibilidade com a criatividade, sintetizando na música e na poesia. Como um arco-íris de versos, ele encantava os presentes com suas melodias, compostas desde a infância. Os amigos da família adoravam ouvir a sua voz, aquela que levava às alturas do céu, cantando histórias dos homens e das mulheres, das ricas e das pobres, de todos aqueles que vivem na realidade brasileira. Ele era um menino simples, mas dotado de um talento extraordinário. Seus versos eram como flores em paisagens pintadas por Hélio Oiticica, com cores vivas e perfumes inconfundíveis. E suas melodias, como as ondas do mar, surgiam e se desvaneciam no ar, enquanto o sol de Copacabana batedor os acompanhava em seu caminho para o céu. Chico Buarque nasceu em uma família onde o saber e a arte se misturavam para formar um composto único e rico, que ele aproveitou para construir sua carreira de escritor e compositor. E é naquela terra natal, a terra do Rio de Janeiro, que seu legado vive em cada nota de samba e em cada verso de poesia composta. Naquela época do Brasil, em que a vida se desdobrava em tons de cinza, Chico Buarque andou através dos labirintos da juventude, sempre procurando uma luz que o guiasse. As estradas solitárias e os caminhos esquecidos da arquitetura, que ele abriu com zelo, não revelaram a verdadeira essência do seu ser. Era na música, naquele universo encantado de notas e ritmos, que descobriu seu berço mais seguro. Era como uma flor que só abre as pétalas no calor da luz do sol. A vida, aquela que ele compunha com palavras e sons, só tomava cor e consistência quando as notas se entrecruzavam numa dança harmônica. A arquitetura era uma construção feita de linhas e formas, enquanto a música era um mistério que se desdobrava em ondas infinitas. Era como um rio que, ao encontrar a sua fonte, desabou nas margens da poesia, onde as palavras se misturaram às notas de uma harmonia universal. E foi assim que ele descobriu a verdadeira vocação de seu coração, a música e a literatura. As primeiras composições foram como brotações do sol, iluminando a vida com o brilho das suas notas. Transformar sentimentos em poesia, realidades em sonhos, foi a sua verdadeira missão. Era assim que ele se dava vida, numa mistura de sentimentos e palavras, em uma dança harmônica que só o conhecê-lo poderia captar. Mas a vida é um caminho cheio de obstáculos, e durante a ditadura militar, Chico Buarque enfrentou a censura e a repressão que assombravam a sociedade brasileira. Mas essas dificuldades apenas o fortaleceram. Era assim que ele assumia o seu papel de artista comprometido com a liberdade e com a verdade, em um Brasil onde o silêncio era tão perigoso quanto o falo. E foi nesse caminho que se firmou a identidade do grande Chico Buarque, um dos maiores artistas da música brasileira. E é por isso que sua vida e obra continuam presentes na memória de todos aqueles que acreditam em amor, esperança e liberdade. Naqueles dias de infância, quando os sonhos eram como corujas voando nas noites brasileiras, Chico Buarque sonhava com o céu em pauta. Pequeno menino do bairro da Gamboa, ele vivia nas ruas e cantava na chuva, sem saber que seu destino estrelado já se encaminhava no azul profundo de um horizonte carioca. Ao longo das tardes, Chico compartilhava o canto com a gente do morro, o baú, a esquina do mercadinho e o pátio da escola, todas palcoais para aquela voz que, mais tarde, daria vida à música brasileira. Ao invés de brincar, ele dedicava-se ao estudo, às sessões de piano com a mãe e à leitura de livros velhos. Aos 20 anos, Chico foi para o exterior, onde se deparou com a riqueza cultural e diversidade da música mundial. Porém, no coração de cada nota, percebeu que não poderia desligar-se do seu povo brasileiro. E assim, retornando à terra natal, construiu sua obra com amor e dedicação. A fase adulta, marcada por obras consagradas, transformou Chico em um ícone da resistência artística. Os álbuns lançados, como Carolina e Naufrágio, levaram a música brasileira para o mundo, proclamando a força do povo através das suas canções. Sua participação nos festivais de música, como o Festival Internacional da Canção, foi uma queda de chuva nesse céu que ele sempre sonhou. Chico Buarque não apenas cantou, mas escreveu também peças teatrais e romances, comprovando seu talento multifacetado. Obra-prima como A Fábrica dos Sonhos, sua escrita reflete a beleza do Brasil e seus habitantes, transformando-se em uma espécie de testemunho histórico da vida brasileira.
Com canções marcantes como Construção e Apesar de Você, Chico Buarque escreveu letras que falam de amor, esperança, tristeza e resistência. Cada música é uma carta escrita para o Brasil, um olhar profundo em nosso passado e futuro. Hoje, Chico é celebrado tanto pelo público quanto pela crítica. Seus prêmios literários e musicais são testemunho do reconhecimento da sua obra. E, como dizia ele mesmo, eu quero ser um poeta para o Brasil, e com suas canções e romances, Chico Buarque conseguiu justamente isso. É como se a vida tivesse sido uma música e Chico tivesse composto todas as suas notas numa bela harmonia. O canto de um menino do morro transformou-se em um canto de amor ao Brasil, com o qual ele construiu uma obra eterna. E aquele sonho infantil, quebrado e rearmado, se transformou no céu que Chico sempre sonhou para o povo brasileiro. Chico Buarque, um nome que ressonou nas almas de milhões, como o suave murmúrio do mar em um chão de areia, cuja presença ainda se espalha pelos cantos da terra. Sua voz, como uma onda sonora quebrada, percorreu a história recente do Brasil, deixando traços indeléveis na consciência coletiva. Um artista que, com sua música, escreveu um capítulo na nossa identidade cultural. Aquele olhar claro, como o mar romântico, que parecia sempre buscar a beleza no caos. Aqueles olhos que testemunharam tantas lutas, tantas vitórias e derrotas. Ele era mais do que um compositor, foi um poeta da vida brasileira, que cantou a realidade de uma maneira tão autêntica que se tornou inegável. Aquele rosto marcado pela história, como o relevo da terra em que nasceu, carregava em seus olhos um olhar engajado com a sociedade, um olhar que sempre perguntava e denunciava. A sua arte se tornou um testemunho do tempo, uma consciência da vida brasileira, como as notas de seu violão vibram na memória de todos os anos em que cantamos juntos. Sua música foi mais do que um consolo, foi a voz do povo, o coro dos silêncios, a alma que canta no coração de cada brasileiro. Em suas letras, encontramos a essência da nossa realidade, uma reflexão sobre o nosso passado e um olhar para o futuro. Ele ensinou que a arte é uma forma de denunciação e protesto, mas também um consolo e uma festa. Chico Buarque, o herói da música brasileira, não apenas deixou seu legado em suas canções, mas em cada coração que ouviu cantar seus versos. Seu nome tornou-se sinônimo de integridade e talento. Ele foi um guia na tempestade da vida, uma luz no caminho da nossa história, e por isso seu legado continua vivo, como um sonho que não pode ser esquecido. É mais do que um legado musical, é o testemunho de uma vida dedicada ao amor pela arte e pelo país. Ele foi a voz da gente, a alma da terra, e por isso seu nome sempre ressurgirá como referência da coragem e talento, como uma lembrança do que é ser brasileiro. E assim, eternamente presente, Chico Buarque manterá sua posição na memória coletiva do povo brasileiro, como um hino à vida, à música e ao amor pela nossa terra.